Olá, irmãos, irmãs, católicos, não católicos, a paz e bem. Eu sou GAN, eu sou católico. Eu sou da Igreja Católica há muito tempo, já passei também por muitas religiões, mas eu decidi criar esse canal no YouTube, primeiro porque o YouTube é democrático, é fantástico, a notícia você procura, ela não chega até você. E segundo porque eu vejo o tamanho das injustiças que são cometidas com a igreja, né? Ao longo desses 2000 anos se fala-se muito das tempestades da igreja, mas não fala da sua glória. Então vou trazer aqui fatos, não minha opinião, meu pensamento, que nem a isso deleguei meus filhos. Meus filhos não são católicos, é uma escolha deles. Sempre tratei o livre-arbítrio dentro da minha casa com muito respeito, com muita seriedade. Deus me deu o livre-arbítrio e também deixei aos meus filhos. Eles estão escolhendo as religiões deles. Uma acho que vai ser católica, os outros eu não sei. Porém, enfim, não trarei aqui qualquer pensamento. Não ferirei a ética de transformar um fato histórico para que eu tente cristianizar. Não. Simplesmente mostrar fatos ou que existem verdadeiramente contra as teorias das conspirações que vêm e vão a todo momento, que provocam o verdadeiro câncer no cérebro das pessoas. Porque a teoria das conspirações são coisas que são devaneios, né? Que são terríveis. E a igreja é cheia de teoria da conspiração, como agora no Brasil a gente está passando. Só que nesse primeiro momento, eu não posso deixar, porque eu sou cristão, católico, e sou cidadão. Das eleições que passaram aqui nesse país, que acabamos de eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Foram, no segundo turno, duas forças antagônicas, dois pensamentos, né, antagônicos, de dois mundos que não existem mais, de dois mundos que a história fez questão de tentar extinguir e que ainda brota e dentro da cabeça de algumas pessoas que não aprenderam nada com a história. De um lado você tem um capitão do exército, né, que profana sobre a ditadura. É um direito que lhe cabe, desde que ele não transforme o país em ditadura, é um direito que lhe cabe, que ele quiser gostar ou não gostar, de achar que foi bom, de repente deve ter sido bom para ele. De um pensamento que lá em 1960, onde havia dois países imperialistas, a União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra Fria provocou muito medo. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, intimidação, demagogia, medo só causaram passos desastrosos na humanidade. Ódio. Eu vi uma pessoa que foi eleita por esse partido do presidente hoje, uma jornalista, nesse que falando de vitimização do racismo. Que vitimização? Vitimização são eles. Eles são vítimas de um pensamento lá morto. Em 1920 e pouco, quando surgiu o partido nazista lá na Alemanha, que veio se consolidar com a eleição de Hitler. Não estou comparando o presidente, não tem nem comparação. Adolf Hitler não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é uma besteira que se constrói. Mas o pensamento dessas pessoas que o acompanham, dessas pessoas que estão do seu lado, dessa jornalista aí que surgiu do meio do nada, vitimização. Ela é vítima do mesmo sentimento daqueles nazistas lá atrás. Ódio, intimidação, demagogia. Fazerem acusações grotescas, fazerem um discurso de limpeza. Limpeza, ó quem disse isso. Quando Hitler assumiu a Alemanha como chanceler,
em 30 de janeiro de 1933, ele falou: unificar os povos germânicos, fazer limpeza. E esse povo vem para as ruas, vão na missa. Você católico é contra o testemunho, é uma vergonha. Você católico foi na missa domingo, depois foi para Paulista, para Avenida, não sei o que, xingar, vou matar, vou meter. Que pai, que Deus que você está vivendo? Deus acima de que Deus é esse? Não existe racismo, balela. Quando você tampa, você finge esse tipo de coisa, é porque você é racista. Olha o Fernandinho aí, coitado do menino, quantos jornalistas não foi ridicularizado. Fernandinho perdeu para a Bélgica lá, coitado, foi execrado, chamaram até de macaco, fizeram o pior das humilhações. Xingar, falar que um professor é pedófilo, resgataram uma ideia de que comunista comia criança lá na época de Luiz Carlos Prestes, na era Vargas lá. Falar com um professor que acho que era de Ciências Sociais da USP, não sei, mas sei que seja. É pedófilo? Que vergonha! Não se diga católico, você é uma vergonha, você mal é cristão. Cabalelando cada urna, inventando mentira, que urna só tem na Venezuela e Cuba é mentira. Imagina que Cuba tem lá urna. Cuba é um país lá que vive, o computador mais recente lá deve ser um 286 de 1930 e pouco. A eleição em Cuba é pela cédula. Existe lá a eleição, mas existe partido único. Tem urna eletrônica lá em Darro, no estado lá, nas eleições regionais dos Estados Unidos, sou ignorante. Até na Índia, mais de 20 países existe urna eletrônica, fica acreditando em internet. A internet é uma fossa que você vai lá beber. Tem que pesquisar. Você, católico, vai vender essas ideias, você está tomando dessa fossa, comendo dessa fossa, pondo tudo isso na sua cabeça. O que você está... Adivinha o que você está professando quando você está comendo dessa fossa? E do outro lado também, a gente tem um outro cara, um professor, que nem eu estou falando do capitão, que hoje é eleito presidente, estou falando agora do professor, mas que tem no partido um DNA, do estatuto do seu partido, de um DNA do mundo que não existe mais, que é o socialismo. Os teóricos marxistas, leninistas, pode dizer assim para mim, não, mas no que houve lá não foi socialismo, foi... Porque está escrito em todas as teorias marxistas, leninistas, de Engels, de Trotsky, de Castro, a ditadura do proletariado. Tanto que Marx identificou a Comuna de Paris como uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o Estado que permeia a revolução, a sociedade socialista e o comunismo. É um passo antes do comunismo. E você que vai lá no PSOL, PT, que for a peste toda, acreditando como você é uma besta. Não há possibilidade de um Estado comunista, nem aqui, nem nunca. Não sei se foi o Saramago que disse, o problema do socialismo é um só, é o homem. Porque o homem, desde que desceu das árvores, briga de grupo por grupo. Quando você cria o Estado socialista, você acaba com a burguesia, mas você cria uma nova classe social de privilégios. Fidel Castro adorava a pesca submarina. E eu quero perguntar uma coisa para você, socialista, formado e teórico. Quantas pessoas em Cuba, em São Sebastião, em Havana, em qualquer que fosse lá a região, pratica a pesca submarina? Esses pensamentos, aí vem esse pessoal falar, o PT apoiou, o PT gritou fora Sarney, gritou fora Collor, gritou fora Bresser, gritou fora FHC, depois entrou Lula.
Depois gritou fora Temer. E agora vai fora Bolsonaro. Só que quando entrou Lula, o fora, eles esqueceram do Sarney, fora Sarney, esqueceram do fora Collor, se macunaram com eles, fizeram uma lambança dos infernos, que ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, porque os números são gritantes. Não explicaram para a sociedade. Nós não erramos, não explicaram o mensalão, não expulsaram quem foi responsável, não explicaram, não mostraram as provas, nem de mensalão, nem da Petrobras, nem nada, só fica dizendo que é inocente, mas não prova, não pediram desculpa, quiseram sair no governo, atropelaram o tal do Ciro Gomes, que eles quiseram que apoiasse, e o Ciro Gomes chegou bem claramente, falou, não vou apoiar porcaria nenhuma, que vocês querem ser cabeça da coisa. E se eles tivessem humildade, não fossem tão arrogantes, apoiassem, o Ciro Gomes talvez estivesse hoje no governo discutindo isso ou aquilo, mas não quiseram, eles têm que ser cabeça, porque todo stalinista tem que mandar. Assim foi com o Zé Dirceu, é assim a cúpula do PT. Desculpe ter me prolongado nessa história, desculpe ter persistido nessa história, eu vou só terminar com uma frase que eu vi. Quando o McCain, o senador McCain, disputou com Obama, ele falou: o povo americano disse em voz clara e em bom tom. Foi uma coisa mais ou menos assim. E aqui no Brasil eu posso repetir isso. O povo brasileiro falou, e falou em voz clara, e as urnas são soberanas. Que Deus abençoe o presidente, e que ele possa fazer e governar para todos nós, e que nós todos saiamos dessa eleição melhor do que nós entramos. A paz e bem, e que Deus abençoe nós todos.